Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e hoje conversarei um pouquinho com vocês a respeito de hormônios vegetais, como eles influenciam o crescimento e desenvolvimento de plantas. E a classe hormonal que será abordada nessa aula, na parte 1, é a classe das auxinas. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. E como se dá o transporte de auxinas na célula vegetal? Nós vimos que ela é produzida lá no ápice caulinar e ela é transportada ao longo da planta. É claro que uma planta que é submetida a uma luminosidade unilateral, esse transporte se dará, preferencialmente na face não iluminada. Mas uma planta que recebe fonte luminosa uniforme, essa auxina será transportada para a base da planta ao longo de todas as faces, ao longo daquele eixo central, sem nenhuma distinção de maior concentração em uma das faces do caule, por exemplo. Tá? O modelo quimiosmótico, ele é o que explica melhor esse transporte da auxina, um transporte polar e que segue sempre do ápice caulinar até a base da planta, E como se dá esse processo, Nós temos aqui células que estão justapostas, E auxinas na célula inicial, aqui representada pelo AIA, que é o ácido indol-acético. Esse ácido indol-acético, quando ele sai daquela célula do superior, ele chega na região aqui da membrana plasmática. O que acontece? Essa região é uma região ácida, então uma parte dessas moléculas de ácido 3-indol-acético, elas estão desprotonadas, ou seja, na forma de ânion, enquanto que uma parte ainda continua protonada, como uma molécula neutra. As auxinas que estão protonadas, por elas serem de natureza neutra, elas difundem por meio de membrana, através das membranas, e entram na célula subsequente, atingindo o citossol. Mas aquela auxina que é carregada negativamente, por causa da condição de pH, o pH no apoplasto, ele favorece um equilíbrio químico, no qual parte das moléculas do ácido 3-indol-acético, que é um ácido fraco, parte dela se encontra protonada ainda e parte já desprotonada. A desprotonada, que se encontra na forma aniônica, ela precisa de um transportador de membrana, um transportador específico para que ela possa permear a membrana. Porque a gente sabe que íons não conseguem permear membranas assim livremente. Então, há um custo energético para isso. E no caso específico da auxina carregada negativamente, ela consegue permear a membrana por meio de um cotransporte. Então, tem que entrar H+, e para que ela também entre atravessando, então, esse transportador específico de membrana. Então, as proteínas transportadoras que são responsáveis pelo influxo, fluxo para dentro, de dentro. Então, essas proteínas geralmente elas são denominadas de AUX, AUX, a abreviatura, e elas são responsáveis para
transportar a auxina aniônica para o interior da célula. E uma vez no interior desta célula, o pH, por ser um pH de condição, né, já uma condição neutra, pH 7, então, majoritariamente, todas as moléculas de auxina passam a se encontrar na forma iônica, praticamente todas desprotonadas. O equilíbrio químico aqui, ele se desloca mais no sentido de produção do ânion, tá? E, com isso, ocorre, então, um bombeamento de prótons graças à ação de ATPases específicas, né, ancoradas na membrana, e estes prótons que são bombeados do interior da célula, do citossol da célula para o apoplasto, garantem que o pH nesta região continue em torno de 5. Né? Criando então uma condição de acidez na parede celular, uma condição de acidez no apoplasto. Tá? Então, toda essa auxina agora desprotonada na forma aniônica, ela é direcionada para a célula subsequente graças à presença de transportadores específicos denominados PIN, P-I-N de navio, PIN. São proteínas que são encontradas apenas na base da célula, todas a distribuição delas ocorre apenas na base das células e elas são proteínas de efluxo, saída, exit, efluxo. Então, são proteínas que contribuem para a saída da auxina a partir de uma célula, para que então ela possa ir para o espaço apoplástico e de novo estabelecer aquele equilíbrio químico, né? O pK do ácido 3-indol acético ele é em torno de 4,5, então nessa condição praticamente, né, quase que 50% das moléculas de auxina se encontram protonadas, mas as outras 50% praticamente desprotonadas. E aí todo o processo de novo, as protonadas entram livremente, as desprotonadas, porque estão carregadas negativamente, precisam de um transporte específico, de um transportador específico, que é o AUX, por exemplo, né, para que essa auxina entre na célula. E com isso, né, a criação deste ambiente, né, acídico na parede celular é que impulsiona o que nós dizemos como crescimento ácido. O crescimento ácido nada mais é do que a promoção da acidificação da parede celular, né, pela auxina, é um processo sinalizado por auxina e que essa acidificação ela cria uma condição de pH ideal para que extensinas funcionem. As extensinas são proteínas que atuam na parede celular no sentido de promover um afrouxamento e, com isso, possibilitar que aquela célula se prepare para duplicar o seu conteúdo celular, para que possa, então, passar por divisão e então, aumentar o número de células. E o aumento do número de células numa mesma área pressupõe-se, então, que haverá crescimento daquela área. Então, como se dá a ação das expansinas? Recapitulando, né? No processo de transporte de auxina, esse transporte polar que sempre acontece, né, do ápice caulinar para a base da planta até chegar lá nas raízes, né? É um processo que precisa da entrada de auxina, né? Ela sai de uma célula e ela entra na célula subsequente. E esse transporte ele é apolar, por quê? Porque as proteínas de efluxo de auxina, ou seja, as proteínas PIN, elas são todas localizadas na base da célula. Tá? Na parte inferior da célula. Por isso que o transporte ele é sempre polar.
sempre nesse sentido, né? Do ápice caulinar até a base do caule e depois da base da raiz até o ápice da raiz. Porque a planta, né, a parte subterrânea tem uma polaridade invertida quando comparada, né, com a polaridade da parte aérea. Mas o fluxo se dá sempre do ápice caulinar até a raiz, né? Então, durante esse processo, quando a auxina entra na célula vegetal, né, ela ocorre então um bombeamento de prótons para a parede celular e esta acidificação da parede facilita, né, um ambiente adequado, é uma condição de pH adequada para a ação de expansinas. As expansinas atuam então no âmbito da parede. De que forma? As expansinas, elas promovem a disrupção das ligações de hidrogênio que mantêm as microfibrilas de celulose unidas. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de uma parede celular primária, que ela é constituída, então, pela lamela média, né, e tem também aqui, então, a membrana plasmática, e a parede primária, ela contém microfibrilas de celulose, representadas por estes cilindros cianos, né? Hemicelulose, representada por essas cadeias, né, de coloração verde escura, né? E além também de uma série de proteínas solúveis, né? Então, as expansinas, elas atuam exatamente nas ligações de hidrogênios que mantêm as microfibrilas de celulose unidas entre si. Ou seja, essas ligações de hidrogênios, elas são desmanteladas, elas são clivadas graças à ação da expansina, promovendo, então, um relaxamento da parede celular. E a parede celular, por ela ser rígida, ela precisa, então, relaxar para permitir, para que a célula consiga acomodar o dobro do seu conteúdo quando ela começa um processo de divisão. Então, com isso, ocorre o princípio do crescimento. O crescimento ácido seria exatamente isso, a acidificação da parede celular, estimulando a ação das expansinas que atuam nas ligações de hidrogênio estabelecidas entre microfibrilas de celulose, promovendo então o relaxamento da parede e possibilidade de duplicação do conteúdo celular para a divisão celular e aumento do número de células. Cada órgão vegetal apresenta uma demanda distinta de auxina para que o seu crescimento e desenvolvimento seja estimulado. Então, esses dados aqui apresentados, né, datados ainda da década de 1930, né, onde se constata que as raízes são órgãos que demandam uma pequena quantidade relativa de auxina quando comparados, por exemplo, com o caule. Né? Então, são concentrações na ordem de 10 a menos 10 molar, ou seja, em torno de 0,1 nanomolar já é suficiente para que as raízes se desenvolvam. E à medida que essa concentração aumenta, por exemplo, chega a 10 elevado a menos 8 molar, aí já começa a ter um efeito contrário, ou seja, já não estimula mais o crescimento vegetal. Inclusive, concentrações na ordem de micromolar, como é o caso do 10 elevado a menos 6 molar aqui, constitui uma concentração que é tóxica para a raiz. A raiz, ela simplesmente não cresce, ela passa a ter crescimento negativo, ou seja, inibe o crescimento e desenvolvimento da raiz. No caso das gemas, né? As gemas, elas já requerem uma quantidade relativamente maior de auxina, já na ordem de 10 elevado a menos 8 molar, por exemplo. Né? E à medida que essa concentração aumenta, também chega a 10 a menos 6, que é o equivalente à ordem de micromolar, já começa então a ter um efeito contrário de não mais estimular o crescimento, e sim de crescimento estagnado ou até inibição do crescimento. Nessa concentração, já é uma concentração que estimula o crescimento de caule. E, de fato,
o crescimento de caule ele é estimulado por auxina já na concentração na ordem de milimolar, né? Em concentrações na ordem de milimolar já é suficiente para estimular o crescimento de caule. E do ponto de vista mesmo de sítio de produção de auxina, até que faz sentido, né? A gente começa a compreender o porquê que o transporte é polar, por que o transporte é polar da parte aérea, do ápice caulinar até a raiz, né? Porque no sítio de produção de auxina é natural que se tenha mais auxina. E essa auxina é então distribuída ao longo da planta até que se chega na raiz. E a concentração que chega na raiz é uma concentração relativamente menor do que a concentração que fica no caule, justificando então essa diferença, né, de resposta em função da concentração de auxina presente no órgão. O fato é que uma concentração relativamente elevada de auxina pode, na verdade, atuar como um herbicida e, ao invés de estimular o crescimento da planta, vai, na verdade, contribuir para a morte da planta, a inibição do seu crescimento, né? Um exemplo do efeito herbicida de auxinas ou moléculas que têm funções similares à de auxinas é o caso do agente laranja, que foi muito utilizado na Guerra do Vietnã. Em que consistia esse agente laranja? Era uma mistura do regulador de crescimento 2,4-D com o 2,4,5-T, cujas estruturas químicas se encontram em tela. E essas duas substâncias eram misturadas em quantidades equimolares, ou seja, em quantidades idênticas, né? E elas funcionavam como agente desfoliante. Então, os soldados, né, nos aviões de ataque, eles pulverizavam, né, lançavam, né, a partir do ar, grande quantidade, né, de solução dessa mistura de agente, né, esse agente laranja, essa mistura de 2,4-D com 2,4,5-T, exatamente para que, uma vez que esta mistura atingisse a vegetação, conseguiria então promover a queda, a abscisão das folhas, né, e com isso impedir que o inimigo se escondesse. Então, era uma forma de ataque do inimigo, promover, né, a queda das folhas das árvores para que o inimigo agora ficasse visível e então pudesse ser atacado. Né? E por que recebeu esse nome de agente laranja? Porque era o código de cor que eles colocavam no container que acondicionava essa mistura. Então, no caso do container que tinha esses dois agentes herbicidas, né, e desfoliantes, era uma tarja alaranjada, por isso que se chamou agente laranja. Agora que nós já conhecemos o efeito concentração dependente das auxinas nos diferentes órgãos vegetais, então fica um pouco mais tranquilo de se fazer a abordagem do efeito das auxinas no geotropismo, né? As auxinas, elas estimulam, né, um geotropismo positivo nas raízes e um geotropismo negativo na parte aérea. Isso se deve porque tanto a parte aérea quanto as raízes, elas têm uma sensibilidade diferenciada com relação à concentração de auxina, significando que, dependendo da concentração de auxina, aquele órgão terá uma resposta específica. Então, vamos começar com o geotropismo positivo, né? Aquele geotropismo que é típico da raiz, né? Como que a gente explica esse fenômeno? Então, vamos imaginar que uma planta ela esteja, né? Ela seja colocada na horizontal, lá no solo, né? Como é o caso dessa raiz aqui demonstrada à esquerda na tela. Então, em função da distribuição de auxina, ela vai acontecer majoritariamente na face oposta àquela face que está voltada para a luminosidade, né? Ou seja, vai acumular sempre na
face de ausência de luz, ou seja, aquela face em contato com o solo. E a gente sabe que as raízes, elas são muito sensíveis às auxinas. Uma pequena quantidade de auxina é suficiente para estimular o crescimento radicular, enquanto que uma quantidade relativamente elevada pode inibir o crescimento. Então, para este caso específico, o acúmulo de auxinas nesta porção basal, né, da raiz que está na horizontal, faz com que aquela face da raiz ela cresça menos, né, do que a face oposta, por causa do excesso relativo de auxina. Então, com isso, a face que acumulou menos auxina cresce mais, demonstrando, né, o efeito, né, de geotropismo positivo nas raízes, desencadeado pela auxina. Por outro lado, nós temos aqui uma região meristemática da parte aérea, né, onde é demonstrado que, se acondicionarmos essa região meristemática na horizontal, de novo vai acontecer um acúmulo relativo de auxina na porção basal, porque é a porção que recebeu menos luminosidade, né? E com isso, né, o aumento relativo da concentração de auxina nessa face vai estimular o crescimento daquela face, porque a porção apical, né, da parte aérea, ela requer uma quantidade relativamente maior de auxina para ter o seu crescimento intensificado. Então, com isso, né, explica o geotropismo negativo na parte aérea, desencadeado por auxinas. Então, resumindo, nós temos que a auxina ela estimula o geotropismo positivo na raiz e um geotropismo negativo na parte aérea. Ela também estimula a dominância apical, que é o crescimento da planta em torno do seu eixo central, crescimento mais acentuado na vertical, em detrimento dos ramos que originam deste eixo vertical, né? E também essa questão, então, de divisão celular de uma forma geral, né? O crescimento se dá dessa forma, porque estimula a atividade de expansinas na parede celular. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!